Vamos capturá-lo e torturar para descobrir seus segredos. A atitude do jovem de manto prateado era extremamente enérgica, e um brilho frio brilhou em seus olhos. Ele então liberou sua aura de Hank Lord verdadeiro e pressionou propositalmente onde Zhaofeng estava. O que o irmão mais velho diz está correto. A história dessa pessoa é desconhecida e pode ser um espião de outras seitas. Um gênio que não pertence às 3 seitas, mas é capaz de entrar nas ruínas do Santo Púrpura. Precisamos revelar o segredo. Os outros homens se intrometeram e concordaram. Das pessoas presentes, excluindo Ye Yanil, o jovem de túnica prateada e o Lu tinha o status mais alto e liderava o outro grupo. Então é assim que a seita espiritual da Lua Pura trata seus convidados. Ouvi dizer que a deusa Ye era uma seita justa que se esforçava para progredir e queria que a deusa Ye me recomendasse para entrar na seita. Mas parece que, deixa pra lá. Zhaofeng revelou uma expressão profundamente decepcionada e Lu e companhia se viraram para Ye Yanil com expressões congeladas. Irmão Lu, não interfira nos negócios entre mim e ele. Conheço a maior parte da história dele. Ye Yanil franziu as sobrancelhas. Ela não queria proteger Zhaofeng, mas, como ele a havia desafiado, não pôde fazer nada. Afinal, os dois tinham um acordo e se Lu e companhia estavam sendo muito agressivos, não era para dar-lhe a cara. Irmã Ye, já que você tem um acordo com ele, eu obviamente não interferiria, mas para a segurança dos discípulos da seita, devemos perguntar como ele entrou nas ruínas do Santo Púrpura. A expressão de Lu suavizou e mudou para perguntando. Eu não tenho culpa. Pergunte o que quiser. Zhaofeng sentou-se no chão, propositalmente, aproximou-se um pouco mais de Ye Yanil e das outras garotas. Lu não podia atacá-lo nem restringir sua liberdade. Ele podia perguntar o que quisesse. As sobrancelhas de Lu franziram e ele pensou, esse pirralho não tem medo de mim. Com seu cultivo de Hank Lord verdadeiro, em situações normais, quem não seria respeitoso com ele? Além disso, a aura de Hank Lord verdadeiro de Lu parecia ser ineficaz contra Zhaofeng. De onde você veio? Como entrou nas ruínas do Santo Púrpura? Lu foi direto ao ponto. Eu venho do grande continente Flor Azul e entrei nestas ruínas por causa de um poder misterioso que envolveu a mim e a este gato também. As ações de Zhaofeng foram extremamente arrogantes e quando ele disse continente Flor Azul, ele estava cheio de orgulho. Continente Flor Azul. Continente. Os gênios da seita espiritual da Lua Pura ficaram perplexos. Continentes eram um lugar lendário e apenas Ye Yanil tinha um sorriso irônico no rosto, pois já sabia da situação de Zhaofeng. Espere, qual é o nível estelar mais alto da força mais poderosa deste continente e o maior cultivo conhecido? Lu reagiu. O mais forte é um clã de uma estrela e o cultivo mais alto é o reino núcleo de origem. Zhaofeng disse incerto. Sapos no fundo do poço ousam se chamar de continente. Os gênios da seita espiritual da Lua Pura riram tanto que suas cabeças caíram para trás. Como esperado, você não sabe de nada. O desdém de Lu se tornou mais óbvio. O quê? O que você quer dizer? Zhaofeng fingiu não saber de nada. Depois de perguntar a King Xiaoshui do pavilhão do vento e da neve, ele vagamente percebeu que o continente Flor Azul de onde ele vinha não era um continente de verdade. Naquela época, King Xiaoshui disse que algumas pequenas ilhas se autodenominam continentes e são sapos no fundo de um poço. Ele disse isso para confirmar o que ela disse e propositalmente ser subestimado. Era óbvio que os pensamentos de Zhaofeng eram verdadeiros. Ao ouvir que Zhaofeng veio de um continente, os gênios da seita espiritual da Lua Pura obviamente o olharam com desdém. O clã mais forte das suas ilhas está a apenas uma estrela, e o mais forte está apenas no reino núcleo de origem. Obviamente, não pode ser o continente lendário. Uma garota próxima a Ye Yanil achou isso engraçado e explicou. Não acredito nisso. Na verdade, venho de um continente e fui criado lá. Zhaofeng fingiu ficar louco e não conseguiu aceitar a realidade. Aquela garota deu um pulo de susto antes de sorrir. Isso é muito normal. Muitos nativos das ilhas têm conhecimento limitado e pensam que o lugar onde vivem é um continente. Quando você entrar no mundo real, entenderá. Idiota, há pelo menos uma dúzia de ilhas como a sua sob o controle da seita espiritual da Lua Pura. O grupo da seita espiritual da Lua Pura riu. Invisivelmente, eles tinham uma superioridade em relação a Zhaofeng e o desprezavam ou até mesmo o ignoravam. Era isso que Zhaofeng queria, fazer com que essas pessoas não se sentissem ameaçadas por ele, obviamente, não fossem cautelosas com ele nem o restringissem. O que está acontecendo? Zhaofeng ainda fingiu não conseguir aceitar isso e perguntou à garota de antes. Quando o continente desolado se estilhaçou e se transformou em um trilhão de poeira, cada partícula era uma ilha. Além das ilhas, há um mar sem limites, incluindo o seu continente ou as nossas ilhas Tianlu, todas são partículas no vazio sem limites. A menina explicou. Zhaofeng sabia um pouco sobre o continente desolado e a batalha dos deuses antigos por meio da leitura de registros. Naquela época, o mundo tinha apenas um continente desolado, formado a partir do caos. Naquela época, cada ser era uma lenda para a era atual. Quando o continente desolado foi mencionado, o olho espiritual de Deus de Zhaofeng saltou. Por meio de algumas partes dos sonhos, Zhaofeng adivinhou que o olho espiritual de Deus veio daquela época. O antigo está quebrado, e os deuses antigos mortos se transformarão em um trilhão de pó. O som do momento em que o olho espiritual de Deus se fundiu com ele pela primeira vez também provou a situação atual do mundo. A garota bondosa contou a Zhaofeng a situação da seita espiritual da Lua Pura. A seita espiritual da Lua Pura, o Palácio do Penhasco Negro e o Palácio do Demônio da Lua eram todos originários das ilhas Tianlu e eram os absolutos nesta área. Juntos, eles lideraram centenas de forças de uma estrela.
Os gênios que entraram nas ruínas do Santo Púrpura vieram das 3 seitas e das 10 forças de uma estrela mais forte sob elas. Isso significava que cada gênio tinha uma força pelo menos comparável à da religião demoníaca da Lua Escarlate por trás deles e superava os 10 grandes clãs do continente Flor Azul, e as 3 seitas estavam mais de um nível acima dos 10 clãs do continente Flor Azul. Cada força era dividida entre 5 estrelas e cada diferença em uma estrela era como a diferença entre os céus e a terra. Uma diferença de uma estrela pode ser dezenas de vezes ou até 100 vezes maior. Por exemplo, os clãs de uma estrela que estavam sob a seita espiritual da Lua Pura eram como mestres e seus escravos. O continente Flor Azul é provavelmente uma formiga aos olhos dessas seitas de 2 estrelas. Zhao Feng conseguiu fazer com que essas pessoas o subestimassem e o desprezassem, mas seu coração estava um pouco amargo. Se ele não tivesse recebido essa herança, provavelmente não saberia que ainda era um sapo no fundo de um poço. Yu Lu logo desistiu de questionar Zhao Feng e perdeu o interesse nele. A seita espiritual da Lua Pura enviou alguns gênios para procurar tesouros ao redor do misterioso cânion, enquanto outros ficaram para trás. É isso mesmo, irmã Ye, há uma informação muito importante que esqueci de lhe contar. Yu Lu de repente se lembrou de algo. Informação importante. Além do Palácio das Ruínas, cujo local é desconhecido, que outra informação é importante para mim? Ye Yanyu disse. É o Palácio do Tesouro das Ruínas. O rosto de Yu Lu se contraiu. De acordo com os discípulos de nossa seita, o Palácio do Tesouro das Ruínas já apareceu antes. O quê? O Palácio do Tesouro das Ruínas já apareceu antes. Ye Yanyu ficou chocada e sua expressão parecia conter um pouco de derrota. Ruínas do Palácio Precioso. Ao ouvir isso, o coração de Zhao Feng se comoveu. Ele sabia uma coisa ou duas sobre o Palácio do Tesouro das Ruínas ao questionar Qin Xiaoshui. O Palácio do Tesouro das Ruínas era o núcleo da herança, mas não aparecia sempre que as ruínas eram abertas. Somente entrando no Palácio das Ruínas é que se pode receber a verdadeira essência deste lugar. Comparado a isso, esse cânion misterioso parecia grama selvagem. De acordo com experiências anteriores, o Palácio do Tesouro das Ruínas aparecerá apenas uma vez a cada 10 vezes, e de acordo com os anciãos, quanto mais forte for a linhagem dos gênios, maiores serão as chances do Palácio do Tesouro das Ruínas aparecer. Os lindos olhos de Ye Yanyu brilharam involuntariamente. Na nossa geração, a linhagem dos gênios, em geral, supera as gerações anteriores e as chances do Palácio do Tesouro das Ruínas são realmente muito altas. Droga, alguém entrou no Palácio do Tesouro das Ruínas antes de nós. Alguns dos presentes rangeram os dentes de ódio. Quem seria a pessoa que entrou no Palácio do Tesouro das Ruínas? Qual dos 10 lordes verdadeiros é? Seria o irmão Lu ou Zhuanver do Palácio do Demônio da Lua? Ye Yanyu parecia não querer admitir a derrota. Não é o irmão Lu nem Zhuanver. Eles ainda estão na zona normal. Essa pessoa nem sequer é um dos 10 lordes verdadeiros. Quem seria? Para realmente entrar no Palácio do Tesouro das Ruínas antes dos 10 lordes verdadeiros. Ye Yanyu ficou surpresa e incrédulo porque o Palácio do Tesouro das Ruínas havia aparecido muitas vezes e tinha um certo objetivo. Por exemplo, um gênio que entrava tinha talento mediano, mas por ser adequado para as ruínas do Santo Púrpura, recebia sua herança. Eles confirmaram que a pessoa não era nenhum dos 10 lordes verdadeiros. Aquela pessoa pode ter entrado no Palácio do Tesouro das Ruínas, mas não é como se não tivéssemos chance. Zhao Feng não pôde deixar de interromper. O Palácio do Tesouro das Ruínas geralmente aparece uma vez a cada 10 vezes, e depois de aparecer uma vez, suas chances de aparecer novamente diminuem para 1%. Uma garota disse com um tom mal-humorado. Ah! Isso não significa que não temos sorte com o Palácio do Tesouro das Ruínas. Zhao Feng não esperava por isso. A razão pela qual ele entrou na seita espiritual da Lua Pura foi para entrar no Palácio do Tesouro das Ruínas.